Graça e paz, igreja. Amém. Você está feliz essa noite? Glória a Deus, queridos. Então, para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Minha oração e meu desejo é que a gente possa ser edificado pelo Espírito Santo e que a gente possa sair hoje daqui capacitado. Eu creio, queridos, no poder da palavra de Deus. Acho que a palavra de Deus, não só acho, né? Temos evidências bíblicas para poder dizer que a palavra de Deus é aquilo que existe mais poderoso. Queridos, a palavra de Deus é a única coisa capaz de transformar o coração do homem. Não tem nada nesse mundo que transforme o coração do homem. O homem ele tem uma capacidade impressionante de maquiar suas fraquezas. Isso é verdade. A gente consegue, com muito esforço, com muita técnica, esconder as nossas fraquezas, né? Fortalecer algum aspecto que seja socialmente mais interessante. A gente consegue deixar aqueles nossos pecados, os nossos problemas, quando a gente está no nosso quarto, quando a gente está sozinho, sem ninguém ver. E diante das pessoas, a gente costuma tentar parecer ser um super-herói, né? Mas, queridos, pode ser técnica, pode ser mudança de mentalidade, que nem o pessoal gosta de falar. Pode ser algum tipo de treinamento, nada disso transforma o coração do homem. A única coisa que transforma o coração do homem é a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Queridos, você já tentou fazer alguma coisa que está além da sua capacidade? Não. Quem vai na academia já tentou botar uns 250 quilos de leg press aí? Não. O que vai acontecer? Vai passar um apuro, né? Ou quando você vai fazer um exercício novo na academia, daí você não sabe direito qual peso, daí você pega qualquer um lado e você percebe que não é aquilo que você precisa, aquilo é sofrido, né? Ou você já tentou estudar alguma coisa que você não tem habilitação para estudar? Não. Não sei quantos vocês sabem, eu sou formado, né, pela Federal do Paraná, e a Federal tinha uma coisa muito curiosa, que você tinha a sua grade que você estudava da faculdade que você estava fazendo, do curso, só que você tinha que complementar com outros cursos, né? Que são as optativas. Que na verdade a gente falava que era optatória, né? Que era uma optativa obrigatória, porque você tem que fazer para se formar. E o departamento de publicidade que eu me formei não ofertava todas as optativas, então eu tinha que caçar em outros departamentos. E teve uma época que eu fiz a infelicidade de tentar fazer uma matéria de letras. Meu Deus do céu. Queridos, eu peguei uma matéria lá que era estudar literatura estrangeira. A gente estava estudando poeta francês. Eu nunca me senti tão perdido numa aula. Eu vi aquela professora falando, para mim não fazia nada com nada. Eu falei, meu Deus do céu, cara, isso aqui não é para mim, né? Só que eu não reprovei na matéria. Eu desisti antes. Com muito orgulho, eu peguei, eu desisti. Eu falei, eu me recuso a reprovar isso aqui. Ô, querido, você já tentou? Isso aqui todo mundo passou. Cortar uma carne ou um tomate com uma faca cega. Meu Deus, que tarefa triste de fazer, né? Ainda mais quando você não tem um amolador ali por perto, né? Meu Deus, cara, que sofrimento. Aí pega aquele nervinho da carne, aquilo não sai nunca. É mais fácil arrebentar do que tentar usar a faca. Aí a questão é, quando você se depara com esse tipo de coisa, né, uma tarefa, algo que você precisa fazer que você não consegue, qual que é o sentimento que bate no coração? Para mim, um sentimento muito comum é a frustração, né? Você tenta fazer uma atividade, você tenta se esforçar para entender alguma matéria, ou cortar até aquela carne, né? Aí quando você não consegue, você, meu Deus, cara, eu sou muito ruim. Não é possível, você tenta erguer um peso que você não consegue e fala, meu, eu sou ruim demais. E você se frustra porque você não consegue, né? Ou às vezes você pode se sentir incompetente, né? Abrir um parênteses, às vezes a gente é incompetente mesmo, né? Incompetência fala justamente você não conseguir fazer alguma coisa. E se um peso é maior do que você consegue carregar, do que a tua estrutura corpórea permite você levantar, você é incompetente para levantar aquele peso. Só que o que é o ruim é o sentimento de incompetência, né? Ou talvez aquela realização de que você de fato é incompetente. Falou, meu Deus, aqui diante de mim está o meu atestado, o meu certificado de que eu não consigo. E aquilo está registrado na minha alma para sempre.
E nem ficou registrado quando eu fiquei tentando estudar o poeta Charles Baudelaire. Não entendi nada do que ele estava querendo dizer. Ou uma frase comum, não sei se vem para você, mas para mim vem com bastante frequência. É a frase, isso não é para mim. Isso daqui é o que talvez vem muitas vezes. Quando eu tento um projeto novo, principalmente algo que está fora da minha alçada, você às vezes vai com bastante ânimo, você vai com bastante vontade para fazer aquele projeto, e quando você não consegue, daí de repente vem aquela frasezinha que fica, parece que batendo ali, né? No escuro do nosso coração, falando assim, cara, isso aqui não é para mim. Aí vem aqui com aquele montoeira de sentimentos, né? E a gente acaba, às vezes, tomando algumas decisões que a gente não gostaria. Só que a questão é, queridos, se não tem uma sensação, ou é só eu, que esse tipo de sentimento ele bate quando a gente pensa na nossa vida cristã? A nossa vida de relacionamento com Deus? Às vezes, querido, eu me pego parecendo que eu estou tentando levantar um peso além do que eu consigo. Querendo fazer 250 quilos no leg press lá. Só que na minha vida cristã. Aí quando eu começo a avaliar a minha própria vida de relacionamento com Deus, a minha jornada da fé, a única coisa que parece que eu consigo pensar é, cara, eu não consigo orar o tanto que eu gostaria, eu não consigo meditar na palavra o tanto que eu estava querendo meditar, eu não estou conseguindo falar do amor de Jesus como eu gostaria, ou talvez como as pessoas mereciam que eu falasse. E começa a vir um sentimento de frustração muito grande. Porque quando eu penso na nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus, eu penso assim, de todos os projetos da minha vida, de todas as coisas que eu tenho que fazer na minha vida, a minha vida cristã, pelo menos, tinha que ser aquela que eu tinha que estar fazendo bem feito. Cara, pelo menos. Talvez no meu trabalho eu poderia ser um pouquinho pior. Talvez no meu relacionamento ali com os meus filhos podia ser um pouquinho pior. Talvez o relacionamento com a minha esposa, talvez na atividade física. Só, cara, não na minha vida cristã. De todas as coisas, não no meu relacionamento com Deus. Só que às vezes parece que meu constante fracasso, minhas constantes falhas no meu relacionamento com Deus, eles ficam atestando para mim que eu sou incapacitado. Que eu sou incompetente para viver a vida que Deus separou para mim. Mesmo com algo como a Bíblia, mesmo com algo como a gente tem hoje, que é uma bênção, que são cursos e mais pastores, e tem internet, e tem YouTube, e tem cursos pagos, tem cursos gratuitos, e tem coisa na igreja que oferece. Mesmo com essa abundância de recurso, eu continuo me sentindo incompetente para viver a vida que Deus separou para mim. Aí quando eu começo, da mesma maneira como um médico, quando você chega diante dele, você começa a falar os sintomas para ele. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu estou sentindo a boca seca, eu sinto uma dor em tal lugar, eu estou com o meu coração, ele tá muito acelerado. Você vai passando os sintomas e o médico ele pega todos esses sintomas e ele forma um diagnóstico. Ah, você está com essa doença. Aí ele faz alguns exames para comprovar e ele traz um diagnóstico. Quando eu vejo o resultado, às vezes, da minha vida cristã, o fracasso, as falhas, a incapacidade de ler mais a Bíblia, de orar mais, de falar mais de Jesus. Quando eu vejo isso diante de mim, eu, como um bom médico da fé, eu olho para mim e eu digo, meu, você é um fracasso. O teu diagnóstico é que você é um fracassado. Você é ruim mesmo. Aí eu fico pensando, será que a vida cristã é para ser vivida assim? E nos piores momentos da minha vida, né, os momentos mais obscuros, depressivos da minha alma, às vezes eu chego a pensar assim, cara, a vida cristã, do jeito que está falando ali na Bíblia, acho que é para os atletas da fé. Que nem quando a gente vê uma pessoa que faz uma maratona, por exemplo, né? Ou uma pessoa, um atleta olímpico, vê ele levantando aquele peso todo lá, você fala assim, não, para ele consegue levantar todo aquele peso, agora eu não. Só que parece que a gente transporta essa mesma mentalidade, a gente transporta para a vida da fé. A gente vê um pastor que nem o Luciano Subirá, a gente vê o Fabinho e a Tânia, a gente vê qualquer pastor aí que você, né, admira, ou alguém que às vezes já morreu também. Aí você olha assim, meu, a vida da fé é para esses caras, né? Não sei quem que conheceu a história do Charles Finney,
Eu acho que ele era um evangelista inglês, se eu não me engano. A história dele é em inglês, né? A história dele é impressionante. As coisas que ele fez, né? Aí você olha assim, não, cara, a vida da fé é para esses caras, porque eu já tentei, né? Eu já me esforcei e eu não consigo, né? Eu não consigo. E só que parece que quando a gente chega nesse ponto, aí fica aquele pensamento: ah, isso aqui não é para mim. Talvez o melhor é desistir. E queridos, eu sei que você está aqui nessa igreja, né? O que é uma evidência de que você está querendo buscar Deus. Mas o fato de você estar aqui nessa igreja num domingo de noite talvez seja só uma questão cultural para você. Talvez você está sentado nessa cadeira e você, dentro de você, você desistiu da sua vida cristã. Você desistiu da sua jornada da fé com Deus. Parou no meio do caminho porque talvez você, diante de tanto pecado, de tantas falhas, de tantos problemas, de tanto fracasso, você falou, cara, não é para mim. E eu queria hoje, se o Espírito Santo me conceder essa oportunidade, eu queria poder ser usado por ele para talvez mudar isso dentro do teu coração. Porque eu não creio, queridos, quando eu vejo um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, não existem limites, ele está além do tempo, ele está além de qualquer capacidade. Através da sua palavra, ele criou todas as coisas que a gente consegue ver e todas as coisas que a gente não consegue ver. Eu não consigo crer que um Deus todo-poderoso como esse não é capaz de mudar um coração duro como o meu. Um coração com tantas falhas. Só que talvez, queridos, a única coisa que a gente precisa fazer é não desistir. Não desistir. É perseverar, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo a gente tropicando, a gente continuar avançando. Mas, queridos, a boa notícia é que existe o jeito certo da gente fazer as coisas. E talvez é esse jeito certo que a gente esqueceu. Ou talvez é esse jeito certo que a gente está negligenciando. A questão do levantamento de peso, às vezes você tem a capacidade de levantar aquele peso, você só não usa a técnica certa. Né? Você está usando um grupo muscular que não precisa. E você está fazendo errado. Aquilo acaba te machucando, aquilo acaba fazendo você não conseguindo avançar. Talvez na época quando eu estava estudando os poetas franceses, talvez eu não me dei conta que eu podia pedir ajuda para alguém. Alguém mais experimentado. Eu lembro que lá na aula, que eu estava aprendendo sobre aquele poeta francês, tinha um rapaz lá mais velho, que eu acho que ele já era professor, inclusive. Eu podia ter pedido ajuda para ele. Para tentar entender, eu podia ter pedido ajuda para a professora, mas existia um jeito que talvez eu poderia ter feito. E talvez, né, se você não sabe, né, nunca é tarde para a gente aprender, existe algo que a gente usa para afiar a faca. Né? Que é um amolador, que às vezes a gente deixa ele guardado tão fundo nos armários de cozinha que a gente esquece de tirar da preguiça, a gente esquece de tirar para afiar a faca. Lá em casa a gente já deixa pertinho das facas lá, já para não, esse lance de não conseguir cortar carne não tá com nada. Mas existe o jeito certo para fazer. E a gente fica tentando se esforçar para fazer do jeito que a gente acha que é, aí daí depois a gente culpa Deus e o mundo porque não está dando certo. Mas existe o jeito certo. E queridos, onde é que a gente encontra o jeito certo? Quando a gente volta para o plano de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz como Deus criou o homem, qual que era o intento de Deus para o homem. Ele diz assim, e Deus disse, façamos no plural, justamente porque Deus já está dando a ideia do relacionamento, né? Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, olha lá, o que é para a gente fazer? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí Gênesis 2:7, Gênesis 1, 26, 27 fala do intento de Deus para o homem, como ele planejou. Gênesis 2 é como Deus fez na prática. E olha que interessante isso aqui. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Queridos, olha que interessante isso aqui.
Existem dois elementos, grandes elementos, né? Não vou entrar no detalhe da química ali, né? Existem dois grandes elementos que compõem o homem. É a matéria da criação, porque Deus ele pegou o pó da terra, então a gente é feito ali de carbono, de nitrogênio e qualquer outra coisa, ferro, né? Tem nosso sangue. Os elementos da criação, os elementos químicos, Deus pegou esses elementos químicos, fez lá o boneco, se chama Adão. E qual que é o segundo elemento que Deus usou? O fôlego. Então Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então Deus ele criou o homem com os atributos criativos e de governo dele. Ou seja, Deus criou o homem com capacidade de solucionar problemas. Queridos, se você tem algo na sua vida que parece insolúvel, saiba que Deus ele deu capacidade para você resolver esse problema. Deus deu essa capacidade para a gente, para resolver problemas. Você já parou para pensar que a profissão de quase todo mundo aqui consiste em duas coisas? Consiste em uma que tem uma derivação, que é organizar o caos. Pode ver, a tua profissão é organizar o caos de alguém. E a derivação disso é solucionando problemas. Então vamos pensar lá. Pegar o André aqui. O André é professor, certo? O que é o professor? Chega um monte de aluno que o interior dele, o intelecto dele está um caos, está uma bagunça. Não sabe o que pensar do quê, né? Isso é a área de tecnologia, né? Isso, então o André dá aula na área de tecnologia. Então chega lá o aluno, não sabe sobre computador, não sabe como funciona o computador, não sabe como funciona uma conexão, não sei tudo que ele dá aula lá, como funciona a rede. Ele tem um monte de ideia tudo solto, uma bagunça. É igualzinho Adão, quando ele olhava toda aquela criação, aqueles bichos tudo sem nome. Tinha um passarinho, o passarinho azul, o passarinho vermelho, o passarinho amarelo. Tudo uma bagunça. Aí tinha bicho de tudo que era jeito, um com cabelão, um que ficava pulando, um que faz buraco no chão. Aí eu fico imaginando ele tentando dizer, né? O que é o quê? Aquele bichinho lá que faz buraco no chão. Qual dele? O tatu? Não o tatu, o outro. Não, muito difícil, né? Então chega o aluno lá para o André, tudo bagunçado. O que é o trabalho do André? Ele começa a organizar aquilo que o aluno pensa a respeito de tecnologia e computador e redes e afins, né? Então chega alguém que é um fisioterapeuta. Chega a pessoa, o corpo da pessoa está um caos. Não consegue andar direito, ou fica mancando, ou tudo que faz dói. Aí está uma bagunça. Então chega lá o fisioterapeuta, ele usa o dom que Deus deu para ele para organizar o caos da vida da pessoa, solucionando um monte de problema. Então tem um probleminha que deu ali, ele resolve aquele problema, tem outro que deu aqui, outro que deu aqui, e vai resolvendo os problemas. Então assim, a nossa vida aqui na Terra de governo é solucionar problema e é organizar o caos. Querido, se você estiver fazendo isso, vai ter alguém que vai pagar você para fazer isso. As pessoas pagam você para resolver problema. Então às vezes a gente está procurando emprego e está difícil. Queridos, você está tentando resolver o problema de alguém? Aí, às vezes, a gente fica com inveja do fulano de tal que ganha mais que a gente. Queridos, talvez o problema que ele resolve é um problema muito mais difícil que o problema que você resolve, né? Eu acredito, né, sem desmerecer a função, obviamente, né? Mas você construir uma ponte é um problema muito mais difícil de resolver do que você levar uma bebida, né, um refrigerante na mesa de uma pessoa. Então, assim, as pessoas, elas são pagas para isso, porque elas estão fazendo aquilo que elas nasceram para fazer. Então, nós temos essa capacidade, igual Deus, solucionar problemas, né? Usando a nossa criatividade, organizar o caos e se relacionar. Da mesma maneira como Deus, na Trindade, se relaciona, a Trindade se relaciona um com o outro, Deus deu essa capacidade do homem de se relacionar um com o outro de maneira íntima, não como os animais fazem, mas uma maneira que a gente consegue trocar, que a gente consegue ter comunhão na essência da palavra. É colocar aquilo, né, que está dentro de mim, assim como Deus tinha vida e fôlego de vida dentro dele, ele pegou aquela vida e ele introjetou no ser humano. Então, aquilo foi um processo de comunhão, quando eu pego vida e eu coloco vida no meu próximo. Toda vez que a gente tem comunhão como igreja, a gente é esse processo, queridos. Comunhão não é comer juntos, não é tomar café. Tomar café pode propiciar um ambiente de comunhão. Mas se a gente não cuida, a gente como cristãos, como filhos de Deus, a gente só se reúne para comer juntos. Talvez o nosso grupo familiar se reúne para fazer leituras juntos, mas às vezes a gente não está tendo comunhão.
porque não tem vida passando de um lugar para o outro. Né? Vamos seguir. Então Deus usou os dois elementos, a matéria da criação e o sopro de vida. Queridos, com essas duas coisas, o homem tinha tudo o que precisava para poder exercer aquilo que Deus planejou para ele. Ele já tinha matéria, então ele conseguia interagir com o mundo material para organizar essa bagunça. E ele tinha a vida dentro dele, né, que ele conseguia se relacionar com Deus. Só que a gente teve um problemão. E esse problemão se chama pecado. O que é o pecado, queridos? Pecado, no sentido técnico, é a separação do homem em relação a Deus. Então, Deus e o homem eles estavam conectados, né, espiritualmente conectados. Quando entra o pecado no mundo, essa conexão que tinha entre os dois ela é rompida. Então, o homem não tem mais acesso a Deus. É por isso que a Bíblia, né, e a gente costuma usar o termo que o homem ele estava morto. Só que ele não estava morto no sentido de um ser que não respira, mas ele está espiritualmente morto. Né? O espírito do homem estava separado, ele estava morto dentro de si, ele precisava ser reanimado. Só que o homem, ele peca porque ele decide fazer as coisas do jeito dele. Lembra que Deus ele falou assim, você pode comer de todas as frutas aí do jardim, né, frutas de todas as árvores, menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do resto, tudo você pode comer. Quando o homem desobedece, intrinsecamente ele está dizendo para Deus assim, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Ou seja, o meu jeito é melhor que o teu. Então o que acontece? O homem se desconecta de Deus e ele passa a viver uma vida longe de Deus. Aí entra um processo que obviamente Deus Pai já sabia, mas é o processo de redenção do homem. Só que Deus não podia mais fazer do jeito que ele fazia antes, porque o homem estava desconectado. Então ele não podia mais vir na virada do dia, todo dia se conversar com o homem. Deus ele precisava criar ambientes específicos, ambientes de santidade para que Deus pudesse se manifestar. Lembra na sarça ardente? Quando Deus ele aparece para Moisés? De alguma maneira misteriosa, aquele ambiente da sarça ardente era um lugar santo, propício para a manifestação de Deus. Eu não sei se Deus ele teve que preparar o ambiente antes. Eu não sei se era um ambiente que nunca nada morreu. Não sei. Nunca teve pecado, nunca teve algum tipo de rebeldia. Mas aquele lugar, Deus ele podia se manifestar. Quando Moisés se aproxima, Deus fala assim, Moisés, tire as suas sandálias, por quê? Porque esse lugar é santo. Então assim... É como se Deus ele precisasse ficar encontrando brechas no nosso mundo para ele poder aparecer. Até que chega um momento que Deus ele consegue... Deus não consegue as coisas, né? Deus ele faz. O tabernáculo. Que é o momento que Deus ele tabernaculariza. Né? Ele se manifesta no meio do homem de uma maneira mais sistemática. Então, uma vez por ano, Deus ele descia lá na Arca da Aliança. Por quê? Porque aquele ambiente ele estava propício para poder vir a manifestação de Deus. Só que o que acontece? Eram todas as pessoas que tinham acesso a Deus? Não. Era só o sumo sacerdote uma vez por ano. Todos os milhões de pessoas que não tinham acesso lá, de todas as outras tribos, o único relacionamento que eles tinham com Deus era do que o sumo sacerdote passava para o sacerdote e do que os sacerdotes passavam para o povo. Só. Ninguém tinha acesso a Deus. Ninguém tinha mais essa capacitação que Deus tinha dado, né, pro homem lá no Jardim do Éden. Porque foi rompido. E aos poucos é como se Deus ele fosse recuperando ou restaurando o acesso dele em relação ao homem. Então a gente vê no Antigo Testamento várias teofanias, né? Então, por exemplo, quando Deus ele vinha sobre Sansão, né? Então o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, Sansão podia operar ali algum milagre, alguma coisa assim, algo miraculoso. Aí depois o Espírito do Senhor saía, porque ele não podia ficar o tempo todo, né? E foi indo assim até que chega a virada que a gente precisa, que é com Jesus. Jesus, aquele que nunca pecou, aquele que nasceu sem pecado, a Bíblia fala que todos os outros nasceram com pecado. E todos eles estão destinados à morte eterna. Jesus ele nasceu sem pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, aquele aspecto pecaminoso que estava sendo herdado de geração em geração, não veio sobre Jesus. E Jesus, ele se tornou um lugar propício para que o Espírito Santo habitasse.
Lembra quando Jesus ele foi batizado por João Batista? Quem que veio sobre Jesus? O Espírito Santo, né? Que veio como uma pomba. Então ele desceu ali sobre Jesus, e Jesus, a partir daquele momento, começou a exercer o ministério dele de uma maneira poderosa. Jesus ele foi cheio do Espírito Santo, aí ele foi para o deserto, ficou 40 dias, e a Bíblia fala assim, que Jesus voltou no poder do Espírito Santo. Então naquele momento, Jesus ele estava sendo governado pelo Espírito Santo. E ele começou a realizar todas aquelas coisas que ele não poderia realizar antes, por causa da capacitação do Espírito Santo. Então Jesus, vindo como homem, ele já começou a dar letra como que é o jeito de viver, o jeito certo. E Jesus operou milagres, milagres atrás de milagres, maravilhas, curando todo mundo. Tinha algumas situações que a Bíblia fala que Jesus, perante uma multidão, ele curava todos, desde a dor de cabeça, até o leproso, até o cara que não tinha perna, até os cegos, os surdos, todos ele curava. Era muito milagre, era muito poder. E quando a gente vê a maneira de como isso se dava, isso tinha que acontecer porque Jesus ele estava... os milagres eram uma evidência de que ele é o enviado de Deus. Porque até vir Jesus, tinha vindo já muitos outros messias. Só que muito charlatão. Então tinha que vir Jesus, tinha que operar tanto milagre, justamente para as pessoas perceberem, esse daqui é o Filho de Deus. Esse daqui é o Cordeiro de Deus, que Deus mandou para tirar o pecado do mundo. Queridos, aí Jesus ele vai dando a letra. E tem uma questão muito interessante que acontece quando Jesus ele forma lá os discípulos, e Jesus envia eles para operar milagres. Lembra da missão dos 70? Está lá em Lucas 10, 8 a 9. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Olha lá aqui que Jesus fala para os discípulos. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Queridos, isso aqui é muito interessante a gente pensar. Então pensa lá, o Espírito Santo, ele estava sobre os discípulos ou não? Pergunta difícil, né? Nesse momento, não estava. Então, Jesus ele chama 70 discípulos e ele fala assim, vocês vão começar a pregar as boas novas do reino. Aí Jesus envia e ele dá instruções, vão de 2 em 2, vão nas casas, não levem nada, ele dá uma série de instruções lá. E isso daqui que eu li é uma parte das instruções. Então ele fala assim, curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Olha que interessante, queridos. Os discípulos começaram a operar milagres igual Jesus fazia. Só que sob a autoridade de quem? Do próprio Jesus. Porque ele deu autoridade. Ele falou assim, eu estou dando autoridade, tanto que depois, uns capítulos para frente, final de Marcos ali também, diz o quê? Ao que crê em mim, alguns sinais vão seguir, né? Vão pisar em serpentes e escorpiões, vão curar enfermos, etc., né? Libertar demônios. Se beber alguma coisa envenenada não vai acontecer nada, né? Aí o que acontece? Quando os 70 voltaram, eles não só curaram enfermos, como eles também libertaram pessoas de espíritos imundos. Olha lá. Versículo 10, Lucas 10, versículo 17 e 18. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu vi a Satanás... Isso aqui não precisa, né? É que daí ele continua ali, só o 17, olha lá. Os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Meus queridos, além dos discípulos começarem a curar enfermos, eles começaram a expulsar demônios também, baseados na autoridade que eles tinham recebido de Jesus. Aí o que acontece? Chega um momento, na Páscoa, então, Jesus morre, ele é crucificado, ele morre, daí ele ressuscita, né, no domingo. Aí Jesus, ele aparece para os discípulos. Ele aparece para os discípulos, acho que 30 dias depois, se eu não me engano. As datas ali eu não tenho certeza. O que Jesus ele faz? Tem um momento, presta atenção, os discípulos eles estão reunidos num lugar fechado, porque eles estavam com medo da retaliação ali dos judeus e tal. E Jesus, já com o corpo glorificado após ele ter sido ressurreto, ele aparece no meio dos discípulos. Então a Bíblia ela enfatiza que as portas estavam trancadas, as janelas estavam trancadas, Jesus ele aparece. Então provavelmente ele apareceu, né, ou apareceu assim, puf, né, ou veio atravessando parede, atravessando porta, o que quer que fosse, né. Tanto que os discípulos eles ficaram assustados. Eles falaram, meu Deus, é um fantasma.
E Jesus teve que provar para eles que ele não era um fantasma. Ele falou assim, não, eu não sou, olha aqui, eu tô com a marca na mão, ó, a marca nos pés. Aí parece que provavelmente alguém não acreditou ainda, falou, vocês têm alguma coisa para comer aí? Falou, não, tem um peixe assado. Aí Jesus pega, come o peixe assado, aí parece que eles começaram assim, ah, tá, então é Jesus, né? Beleza. Mas por quê? Porque é uma coisa muito misteriosa, né? E o que Jesus, então, ele dá algumas instruções para os discípulos, e olha o que Jesus ele faz. João 20, 21 e 22. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então Jesus, ele veio do Pai com uma missão na terra. E Jesus está falando assim, o Pai me deu uma missão. Agora eu estou dando uma missão para vocês. E de todas as coisas que Jesus ele poderia fazer nesse momento, ele fez algo muito interessante. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Queridos, quando foi a outra vez que alguém soprou alguma coisa sobre outra pessoa? Na criação, queridos. Lembra os dois elementos que o homem ele precisa para poder viver? A matéria da criação, o corpo feito aqui, e ele precisa do fôlego de vida, o Espírito de Deus, a essência de Deus dentro dele. Eu tenho um versículo que eu acabei não lendo aqui, em Gênesis 6, versículo 3. O Senhor ele fala assim que ele remove o espírito do homem. Por quê? Porque o homem é muito carnal. O homem está decidindo viver do jeito que ele quer mesmo, está tudo uma baderna. É aquele momento que a Bíblia ela fala que a Bíblia cita o nome filhos de Deus, né? Os filhos de Deus se relacionam com as filhas dos homens. Aí essa é uma questão teológica meio complicada, né? Mas daí tem gente que fala que daí vieram os gigantes, né? Tem gente que fala que daí vieram homens poderosos e tal, que eram os nefilins, né? Nesse momento, diante dessa multiplicação da maldade, Deus ele fala assim, eu vou remover o meu espírito do homem. Então se tinha algum resquício, que eu acredito que tinha, porque os homens viviam muitos anos, e qual que era a consequência de Deus remover esse resquício de espírito que tinha? Falou assim, o homem só vai viver 120 e poucos anos lá. Então não vai mais viver 300 anos, 400 anos, não vai mais ter isso. A vida do homem vai ser limitada. E o homem fica de novo um boneco de barro oco. Igualzinho quando Deus ele criou antes de soprar dentro dele. A questão é, um boneco de barro sem vida, consegue fazer alguma coisa? Não consegue, querido. Então, o processo de redenção chega nesse ponto aqui que Jesus, ele de novo, então ele está soprando o Espírito. Por que Jesus ele pôde fazer isso? Porque ele tinha morrido na cruz e ele tinha restaurado o acesso de novo. Lembra que Deus ele sempre precisa de um ambiente santo para poder se manifestar? Deus ele não pode se manifestar em qualquer lugar aqui na terra. O ambiente precisa ser santo. Ah, mas pastor, como que Deus vai se manifestar no homem? Como que Jesus como que Jesus soprou o Espírito em homens pecadores? Exatamente isso. Em homens pecadores. Mas por quê? É o homem que faz o ambiente ficar santo ou não? Não é. É o sangue de Jesus. Então Jesus já tinha derramado o seu sangue, e por causa do sangue dele, que a ira de Deus não atinge a nossa vida. Então é o sangue de Jesus que é aquele exemplo do sangue que jogava lá na Arca da Aliança. Revestia, né, tornava aquele lugar aceitável. O sacrifício dos animais do Antigo Testamento, ele é um tipo do que Jesus veio a fazer depois. O sangue de Jesus, que foi inteiramente derramado, ele vem sobre a nossa vida. E a nossa vida, então, nós passamos a ser santos, não porque a gente acerta as coisas, não porque a gente faz direito, não porque a gente não fala palavrão ou porque a gente dá dízimo, mas a gente se torna santo por causa daquilo que Jesus fez. Queridos, você nunca vai conseguir viver uma vida cristã vitoriosa se você não entender isso. Talvez você chegou hoje, talvez você está 20 anos, 30 anos tentando viver uma vida cristã, achando que é você que tem que deixar o ambiente santo. Achando que é você que tem que fazer mais. Quando a gente olha para o mundo, queridos, às vezes eu me sinto até sufocado. Eu olho para a direita, olho para a esquerda, né? Tipo, 1000 cairão aqui, 10 mil cairão aqui. Eu vejo todo mundo só falando de performance, queridos.
Não, porque você tem que fazer mais. Ah, você acorda 6 da manhã, você tem que acordar 5. Porque se você acordar 5, então você vai acordar antes dos outros, aí sim você vai ficar rico. Não, se você faz isso, então você tem que fazer mais isso. Não, se você já faz atividade física, você tem que fazer 2 vezes no dia. Porque você tem que fazer e tem que fazer. Aí a gente traz a mesma coisa para a vida cristã. Não, porque você tem que fazer teologia, porque você tem que fazer não sei o quê, porque você tem que orar mais, porque você tem que tal. E tudo fazer. Queridos, parece que a gente está vivendo na lei, tentando a gente santificar a gente mesmo. Isso daqui se tornou um absurdo tão grande. Há 2000 anos, Paulo teve que exortar os Gálatas, falando assim: meu Deus, que loucura é essa? Vocês começaram no espírito e estão tentando terminar na carne. Vocês começaram a vida cristã no espírito e vocês estão tentando terminar na carne. Isso aqui é loucura. Vocês estão se colocando debaixo de novo da maldição da lei. Vocês estão, só porque parece que vocês conseguiram viver e fazer algumas coisas para o reino de Deus, vocês estão intencionalmente se colocando debaixo da lei e querendo dizer para Deus: Deus, a gente consegue. A gente consegue com a nossa força. Não é assim. Jesus, ele mostrou com a vida dele como é o jeito certo. E queridos, se você não pegou ainda, como que é o jeito certo, queridos? É com o ser da Trindade que a gente mais negligencia. A gente fala muito de Deus, Deus Pai. A gente fala muito de Jesus. Queridos, a gente fala muito pouco do Espírito Santo. Mas, queridos, o Espírito Santo é aquele que habita entre nós hoje. É o Espírito Santo que veio fazer morada em nós hoje. É o Espírito Santo que é o conselheiro, porque Jesus falou: eu vou me retirar. Eu estou indo para o meu Pai e eu vou enviar um outro conselheiro. Queridos, é Ele que se manifesta entre nós. É Ele que nos capacita, é Ele quem nos dá vida, é Ele que é aquele segundo, com o perdão de querer reduzir o Espírito Santo a um elemento. É Ele que é aquele segundo elemento, fator, que nos faz ser vivos e ativos para o reino de Deus. Só que a gente negligencia. A gente acha que o Espírito Santo, queridos, é só uma força. A gente acha que o Espírito Santo, talvez por a gente ter frases do tipo assim: o Espírito natalino, o Espírito de generosidade, a gente acha que o Espírito Santo ele é só uma coisa no nosso meio. A gente acha que o Espírito Santo é algo só assim que é como se fosse um menu, um item de um cardápio, que a gente pega ele. Queridos, o Espírito Santo ele é Deus. Ele é digno de adoração. Ele é digno de honra. Ele é digno de ser exaltado. O Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa que está aqui nesse momento. O Espírito Santo está nesse momento falando com você. Ele está falando ao teu coração. E o Espírito Santo é o único capaz de transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Ele é o único capaz de pegar as palavras que a gente tira da Bíblia e transformar ela em vida em nós. Ele, queridos, é o conselheiro onisciente. Queridos, se fosse para você escolher um mentor na sua vida, escolha um que sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre Deus Pai. E é Ele que faz essa conexão. Ele sonda as profundezas de Deus e Ele sonda as nossas profundezas. A gente passa a viver como aqueles que viveram antes da vinda do Senhor Jesus. Não sabiam o que fazer, viviam de qualquer jeito, tropeçando, errando, pecando, caindo nos piores pecados, sem consciência daquilo que está fazendo. E a gente está aqui tentando fazer a vontade de Deus, porque a gente não está dando espaço para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa ter espaço. Ele precisa ter espaço na minha vida pessoal, em primeiro lugar. Ele precisa ter espaço na minha família. Ele precisa ter espaço na nossa igreja. Queridos, quando o Espírito Santo ele não está agindo, a gente vira um bando de religioso, legalista. A gente começa a olhar erro em todo mundo. A gente começa a querer voltar. O que acontece, queridos, quando não tem a liberdade do Espírito Santo? A gente começa a querer se agarrar em um monte de regra de novo. Aquilo que a gente consegue enxergar. A gente quer se agarrar somente em planejamento, a gente quer se agarrar somente na matemática, que é o que tem, né? A ciência e a fé nunca foi um conflito. Nunca foi, queridos.
Nunca foi. Tanto que as primeiras faculdades, o cerne, o centro da faculdade era o curso de teologia, e do curso de teologia vinham todos os outros, ciências, matemática, queridos, estava tudo interligado. Só que a partir do momento que a gente começa a negligenciar o Espírito Santo, a gente corre para algo que a gente consegue segurar. Aí a gente vira uns cabeção, que a gente fala. Que a única coisa que a gente enxerga é número. Não consegue ver aquilo que não faz sentido, que é o mover do Espírito. O mover do Espírito, ele encaminha o Filho de Deus para onde ele quer. Vai para lá, vai para cá, mas não faz sentido. Vocês virem para Paranavaí, que sentido faz isso? Está na capital, vai para o interior. Que não... Não, mas você está indo para a África, meu Deus, você só vai ir lá para sofrer. A matemática não explica, a ciência não explica. Né? O vento sopra onde ele quer, leva a gente para onde ele quer. Esse é o Espírito Santo. Só que a gente precisa dar espaço para ele. A palavra diz assim, onde o Espírito... A gente costuma ver esse versículo seguinte maneira. Onde o Espírito está, ali a liberdade. Você conhece o versículo? Na verdade, tem um detalhezinho ali que tem uma palavra no original que as traduções mais novas estão levando em consideração. Que existe a palavra Senhor ali no meio, que é Kyrios, né? Então, uma tradução que a NAA já faz, ele fala assim, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. Mas ele fala assim, onde, ele quer dizer nesse sentido, onde o Espírito Santo é Senhor, ali tem liberdade. Queridos, o Espírito Santo está aqui ou não está? O Espírito Santo está no boteco do lado ali ou não está? Tá, mas no boteco tem liberdade? Não tem. O Espírito Santo está no meio do bordel lá? Tá. Tem liberdade naquele lugar? Não tem. Um monte de gente presa. O Espírito Santo está na boca também. Um monte de gente presa no vício. Só que por que ali não tem liberdade? Porque o Espírito Santo não é Senhor. Então, às vezes, a gente gosta, né, de imaginar que o Espírito Santo ele está nos dando liberdade, mas a gente não está colocando ele como Senhor. Queridos, para colocar ele como Senhor, a gente precisa dar espaço para ele. Como que a gente dá espaço? Aí a Bíblia ela fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha lá, deixa eu ler esse versículo aqui. Olha lá, não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, é um pacote de coisas. A gente precisa dar espaço para ele, colocando o Espírito Santo no nosso dia. Começa pelo temor. A gente entendendo que ele está aqui nesse momento, que ele está com você no teu trabalho, que ele está com você no teu quarto, que ele está na família. A gente entendendo que ele precisa ter espaço na minha maneira de falar. Ele precisa ter espaço no meu planejamento que eu faço ao longo do ano. Quando a gente fala buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas, a Bíblia não está falando de buscar a Deus quando você acorda. Você sabia disso? Não. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando colocar ele em primeiro, no pódio. Coloca Deus no pódio da sua vida. O que isso quer dizer? A minha vida gira em torno do agir do Espírito Santo. Não é eu que tento encaixar ele no horário vago. Ou seja, talvez o meu trabalho não me permita eu fazer a minha devocional, a primeira coisa que eu acordo. Talvez não dá. Talvez você tenha que ir 5 da manhã para o trabalho, muito cedo, sei lá. Mas você consegue planejar o seu dia colocando a sua devocional, o seu tempo com Deus como centro. Você consegue planejar a sua semana colocando Deus como centro. Então, às vezes, a gente tem que sondar o nosso coração e pensar se está muito fácil de eu faltar culto, de eu faltar grupo familiar, de eu faltar os eventos que a gente tem da família da fé. Queridos, gostando ou você não da igreja, você faz parte da família da fé. E a comunhão da igreja é a maneira que Deus escolheu para manifestar o reino dele aqui. Então, se está muito fácil faltar nessas coisas, queridos, talvez Deus não está sendo o centro. Talvez o Espírito Santo não está sendo Senhor sobre as nossas vidas. Se você, no seu ano, você planeja tudo, com férias, com não sei o quê, com não sei o quê, de repente você nem se deu conta, pô, e a minha vida de igreja? E a minha vida com Deus? Queridos, talvez o Espírito Santo não está sendo Senhor. Aí a gente começa a ficar igual Adão tentando viver a vida lá sem o Espírito. Na força do braço. Se cansando. Lembra qual que foi a consequência do pecado?
Antes tinha trabalho para Adão, né? Tinha trabalho, tinha que dar nome, tal, tal, tal. Aí depois com o pecado, como é que vai ser o trabalho? Ó, suado. Vai ter muito mais esforço, porque você vai ter que compensar tudo aquilo que o Espírito Santo fazia por você. E a gente está vivendo isso aqui, isso cansa, isso nos mata. Ninguém aguenta, queridos. Ninguém aguenta. Como que a gente começa com tudo isso? Queridos, existe uma capacitação. Da mesma maneira, os discípulos, eles criam em Jesus. Os discípulos foram batizados com o batismo de João, o batismo de arrependimento. Eles receberam o sopro do Espírito. Só que existe um momento depois, que foi na descida no dia de Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa, ou 10 dias depois daquele momento que Jesus soprou. A partir daquele momento, aí deu start no projeto de evangelização do mundo. Agora vocês estão capacitados. Agora vocês têm tudo que vocês precisam. Paulo, quando ele estava em Corinto, Atos 19, do 1 ao 7. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou em Éfeso, em Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, ou seja, alguns dos que creem. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Você olha a pessoa tentando cortar carne, daí você fala assim: por que você não afia essa faca? Daí a pessoa olha para você e fala assim: que? Afiar a faca? O que é isso? É o que ele estava falando aqui. Eles criam, tinham a faca, tinham o trabalho para fazer, mas sem a capacitação do Espírito Santo. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João, de arrependimento. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Olha lá, eram ao todo uns 12 homens. O que aconteceu depois que eles receberam? Eles começaram a agir nas manifestações do Espírito Santo. Né? Que nesse caso aqui, falar em línguas e profecia. Mas tem mais um monte, né? Tem 9 ali que são listadas, fora as que não são listadas. Queridos, a questão é, a gente tem que parar de tentar viver pela nossa própria força, nosso próprio braço. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. No máximo vai nos deixar super cansados, com vontade de desistir da nossa vida cristã. E talvez você chegou até esse ponto assim, né? Talvez você olhava as outras pessoas e falasse assim: meu, como que ele consegue fazer tudo isso? Como que ele consegue não sei o quê? E prega e faz não sei o quê e tal, tal, tal. Queridos, é a faca que está afiada. O trabalho, quando você tem uma faca afiada, você tem menos trabalho, você tem menos esforço e o resultado é melhor. Né? A carne fica cortada mais bonitinha lá. Né? Você consegue cortar automático aquelas fatiazinhas assim que fica até transparente. Assim, né? Ação do Espírito Santo em nós, queridos. A gente viver sem o Espírito Santo é a gente pegar uma faca tá totalmente cega e tentar fazer o serviço. Queridos, aquilo só. E às vezes a gente está na nossa vida cristã fazendo esse serviço doído, cansativo, sendo que no plano de Deus, a nossa vida cristã é para ser a coisa mais prazerosa que a gente podia viver. É para ser tão prazeroso que Deus ele criou o jardim que o homem habitava, que se relacionava com Deus, é o jardim dos prazeres. Jardim do Éden, queridos, jardim dos prazeres. Deus sonhou uma vida prazerosa para nós. Que o maior prazer da nossa vida fosse essa vida que a gente vive com Ele. E todas as consequências de uma vida com Ele. Amém, queridos? Então eu queria convidar você a se colocar em pé nesse momento, né? Se alguém puder só desligar as luzes para ficar um pouquinho mais confortável, para quem não se sente muito confortável. Eu queria convidar os pastores a virem aqui para frente, por gentileza. Queridos, a questão é, existem as fases da nossa vida como cristão. A gente passa pelo batismo, né, que dá o início aí à nossa vida cristã. A gente reconhece Jesus como Senhor Salvador, né? A gente ouve falar sobre o Espírito Santo, só que tem um momento que o Espírito Santo ele vem revestir a nossa vida. E queridos, eu já quero desmistificar um monte de coisa. Você cair no Espírito, você falar em língua, essas coisas, não é evidência que você foi batizado no Espírito, né? A evidência, sabe qual que é a evidência matadora que você foi batizado no Espírito? São os frutos do Espírito.
Se você é uma pessoa que ama, se você é uma pessoa que alegra os outros, se você é uma pessoa paciente, se você é uma pessoa que age com mansidão, sabe controlar sua energia, se você é uma pessoa que tem a intenção boa, isso daqui ninguém consegue produzir, querido. Não tem técnica, não tem curso no mundo que produz o amor. É só o Espírito Santo. O fruto do Espírito, como o próprio nome diz, é o resultado de uma vida cheia do Espírito. E talvez você está vendo na sua vida hoje, essa vida cansada, essa vida que você está sofrida, que você está sentindo que você está cortando um monte de coisa com a faca cega. Se você está se sentindo assim, queridos, hoje, se você está vendo que a tua vida é mais fracasso do que qualquer outra coisa, eu queria convidar você aqui à frente, que a gente vai orar por você, para você ser cheio do Espírito Santo, assim como esses discípulos que já criam, que já provavelmente estavam se esforçando para viver uma vida de santidade, que já estavam vivendo a vida que Deus tinha para eles, na capacidade deles, ainda tinha algo que eles precisavam, que era capacitação. Então, queridos, a capacitação do Espírito não é só algo a mais, é tudo. É tudo que a gente precisa. Eu posso falar bonito, mas eu nunca vou tocar teu coração. Nunca vou tocar teu coração. É só o Espírito Santo. E, queridos, deixa eu falar para você, aquilo que Deus tem para você, o projeto, o sonho dele para você, você só vai conseguir se você for capacitado pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não adianta nem tentar. Não adianta nem tentar, queridos.